Presidente, colegas, bom, eu só queria voltar então ao que a gente estava falando. Eu acabei pedindo uma parte para o vereador Velocino, mas o tempo ficou curtinho. Então, eu só quero fazer referência ao meu entendimento. Eu acho que esse nosso espaço, a tribuna, os nossos microfones aqui, eles são justamente para a gente trazer as nossas pautas, as nossas reivindicações, né, os nossos elogios, as nossas conquistas do mandato, da cidade, enfim. Também acho que é um espaço para a gente desabafar. Então, a gente sempre fala isso aqui, né? Cada um tem o seu posicionamento e tem que defender o seu posicionamento, obviamente. Então, isso é importante. Mas eu acho que os desabafos têm que ser desabafos, assim, responsáveis, né? Porque eu falo muito sobre isso. Nós, como vereadores, hoje o vereador Scalco, ele não está mais aqui presente na sessão, mas ele falou algo que é muito importante e eu concordo plenamente, que é o nosso comprometimento, a reflexão do nosso papel, né? Quando a gente faz uma exigência, quer que aconteça do jeito que a gente quer, mas acaba gerando um caso Manha Bosco ali na frente, né? Então é importante que a gente reflita, não só nessa situação, mas em todas as situações, quando a gente faz um pedido, por exemplo, por um leito para alguém e não tem o entendimento de que há uma fila, de que há outras pessoas que têm essa necessidade ou mais urgência ainda, ou quando a gente faz e exige uma vaga de educação infantil e não avalia que há outras crianças, talvez, nessa fila, em uma situação de vulnerabilidade e de risco social muito maior, enfim. Todas essas questões que eu acho que são importantes. Então, quando a gente traz aqui alguns questionamentos, eu sempre falo sobre isso, da gente tentar ser responsável, mesmo que pense diferente, em relação a isso, né? Como foi esse questionamento? Onde é que está o prefeito? Onde é que está a vice? Gente, nós estamos nessa cidade, nós estamos aqui do lado, sabemos onde eles estão, sabemos que eles estão nas ruas, sabemos que eles estão nos bairros, sabemos que eles estão ali no gabinete, nos atendendo às sei lá eu que horas da noite, né? Eu faço pouco isso, mas sei de vários colegas que precisam e acabam ligando à noite e são atendidos, enfim. Então, a gente precisa estar atento a isso. Quando a gente fala sobre a questão da falta de leitos, que infelizmente é uma realidade e que não é só nossa, a gente precisa lembrar, sim, e aí precisa valorizar que nós temos 34 leitos mantidos pós-Covid por uma decisão do município de fazer isso, clínicos e UTI. E como eu falei antes, UTI com alguma verba federal pequena, que precisa ser complementada pelo município, e os leitos clínicos somente com recursos do município. Então está aí esse investimento de 28% ao invés dos 15% obrigatórios. A gente sabe que existem algumas dificuldades, obviamente existem. Quando a gente está falando da falta de medicamentos, e a gente já trouxe isso muitas vezes aqui, ninguém nunca quis esconder isso, porque acontece, a gente sabe que está acontecendo, mas aí me digam qual é a solução. Bom, o que o município pode fazer? Pode penalizar essas empresas que não estão ou que estão com prazos atrasados? Obviamente pode. Pode fazer uma compra emergencial? Pode. Mas comprar o quê se não tem no mercado? Se vários desses medicamentos a gente está falando que não tem no mercado, e não é para o público, é para o privado, é para todo mundo. Se isso nos preocupa, tentem imaginar o quanto preocupa quem tem que efetivamente não falar, mas agir e gerir uma situação como essa. E a gente sabe disso, né? Compra pública ou licitação, ou essa questão de compra emergencial, a gente está vendo em várias situações as empresas não querendo participar, não se propondo a participar de licitação por essa questão absurda que a gente vive na nossa casa, né? Do aumento difícil da gente entender de tudo que está, de todos os aumentos possíveis, então, das empresas nem querendo entrar com risco com medo de não ter como arcar com esses aumentos constantes, enfim. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de dizer, ninguém está parado, todos os esforços estão sendo feitos para a solução desses problemas. Nós sabemos que o sistema de saúde pública é referência, né? O nosso em Caxias, falamos isso várias vezes, 49 municípios, né? 48 mais Caxias. Quando a gente fala de leitos, por exemplo, vereador Xuxa, desde 2015, o município não tinha novos leitos de UTI incorporados ao SUS. Então, é um esforço imenso que tem sido feito. Então, a gente precisa ser responsável nessas nossas questões. E só uma referência ao que a gente está falando, o vereador Fantinel trouxe essa questão do caso Manha Bosco, que nos afeta e nos assusta absolutamente, né? Acho que é por isso mesmo que eu tenho orgulho desse governo que investe tanto em regularização fundiária, tem buscado tanto dar essa dignidade para os moradores e para que a gente possa ter uma cidade muito melhor. Obrigada. Obrigada,